Fala galera, TerraCast no ar, estamos aqui com o 5º episódio, um episódio muito especial. Trazemos aqui como convidado, ilustre convidado, o Kleber de la Libera, que é gerente de parcerias corporativas do Hospital de Amor de Barretos. Seja muito bem-vindo, Kleber, no TerraCast. Antes de mais nada, além de boas-vindas, quero que você rapidamente se apresente. Ainda não apresente a instituição, que nós vamos soltar um vídeo maravilhoso aqui. Então, fica à vontade, faça a sua apresentação, por favor. Obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui, de falar um pouquinho da instituição, que, enfim, a gente vai fazer daqui a pouco. E eu tenho 44 anos, já fiz uma trajetória ali passando por alguns segmentos, entre eles o poder público, o privado, já empreendi, mas todas as vezes acabei, como voluntário ou não, me conectando à instituição que hoje eu atuo, né? E a parte de parcerias corporativas é um time muito importante porque ele faz a ponte com o empresariado, com os empreendedores, com as pessoas físicas que querem apoiar uma causa tão nobre quanto o Hospital de Amor. Muito bom. É uma grande honra recebê-lo aqui, viu, Kleber? Pessoal de casa, nós vamos assistir um vídeo, entender um pouquinho da história dessa instituição maravilhosa e também saber o porquê deste nome que tem relação direta com o trabalho que eles desenvolvem. Some say you'll never be alone. Some say that things cannot go wrong. But when you come undone, it's true. Sometimes you feel it's only in the dark, you feel alone. In the dark, all hope is gone. Dreams go by and fade away. Feels so cold, left us strange. Who can the forces steal? No dreams when you are in too deep. Sometimes you feel it's only you. Don't give up. Don't fall apart. Let the warmth inside your heart make you come back up again. Let the sun lead your way. As long as love fills your heart, you know you'll never fall apart. You know you'll never fall apart. As long as love fills your heart. Lindo vídeo, emocionante. Pessoal de casa, eu costumo falar que o Hospital de Amor de Barretos e a Fundação Pio XII, que é a instituição que administra o hospital, é uma referência no uso das leis de incentivo.
É uma instituição que ao longo dos anos conseguiu desenvolver seus projetos, ou parte deles, na verdade, utilizando como fonte de financiamento as leis de incentivo. E hoje, claro, traremos aqui um pouco mais sobre esse trabalho. Mas o hospital conseguiu, né? Eu costumo dizer, Kleber, que as leis de incentivo elas nunca podem ser o principal pilar de uma instituição, mas sem dúvida, um pilar, né, muito importante que sustenta, né, todo o crescimento e as atividades das instituições. E o hospital faz isso com muita excelência. Eu costumo citar bastante o hospital neste sentido. E como eu sempre faço rapidamente ao pessoal de casa, para quem nos assiste, uma passada não técnica, mas rapidamente, o hospital, para vocês terem ideia, diferente da maioria dos projetos que nós trouxemos aqui e traremos também, trabalha com diversas leis, né? Geralmente o projeto ou ele é de esporte, ou ele é de cultura, ou de saúde, enfim, no caso do hospital não. Ele conseguiu trazer para dentro os benefícios de cada uma delas, né? Então, o hospital tem o projeto da Lei do Idoso, que é o Amparo ao Idoso, o projeto Cuidar pelo CMDCA, tem também o Plano Anual de Atividades Culturais e, claro, o PRONON, que é o Programa Nacional de Atenção Oncológica. Kleber, nessa linha, não só, claro, nas leis de incentivo, como eu já falei, o hospital tem nelas somente uma das fontes de financiamento, mas o hospital ele se destaca, se sobressai justamente por esse trabalho humanizado que ele desenvolve e tem muita relação com essa troca do nome, inclusive, e conhecendo a instituição, eu visito lá anualmente, a gente percebe que o trabalho ele se estende também às famílias, às comunidades onde o hospital está inserido, né? O que você pode falar um pouco mais dessa atividade, desse diferencial, na verdade, do hospital e como isso também influencia na cura, no tratamento e, claro, na qualidade de vida desses pacientes e dos familiares que convivem com essa luta, muitas vezes, por um longo período, né? Todo tratamento oncológico é uma batalha, né? E como batalha, a gente precisa usar todos os instrumentos e, entre eles, o principal atributo é a família. Há 61 anos, quando o Dr. Paulo e a doutora Sila, Dr. Paulo já falecido, doutora Sila em breve completa 100 anos e viva, ativa, junto com seu filho Henrique Prata, que hoje dirige a instituição, tem um desafio muito grande porque a gente oferece, e talvez numa utopia bem enérgica, aquilo que o paciente precisa e não aquilo que a tabela SUS preconiza. Nós estamos já em 16 estados, nós estamos com 28 milhões de déficit operacional líquido por mês. Imagina o quanto que isso representa no desafio da captação, e o incentivo fiscal é parte disso, para cobrir essa diferença, que é a soma da sociedade civil, do mundo corporativo e dos parlamentares que, eventualmente, em qual esfera, indicam emendas para poder nos dar o suporte. E o quão importante é esse incentivo, né? Eu gosto sempre de lembrar algo que eu ouvi uma vez do próprio Sr. Henrique. O tratamento de uma criança talvez é o que mais sensibilize uma comunidade. No entanto, ele é o mais desafiador também, porque aí ele está ligado a uma mãe, um pai, a avó, os irmãozinhos. E a maior parte dos hospitais não oferecem, porque não tem essa condição de escolha, por uma limitação financeira, de repente abrigar todas essas pessoas. E isso é cruel. Por quê? Muitas vezes essa criança vem com o pai e a mãe nos primeiros dias, se muda para a cidade onde o hospital está. Hoje nós estamos em 16 estados, mas a nossa unidade maior infanto-juvenil fica em Barretos. O ano que vem a gente inaugura uma em Goiânia, está construindo no mesmo modelo e padrão que é atual. Aí, em algum momento, esse pai ou essa mãe tem que voltar para casa para cuidar do restante da família, economicamente continuar ativo. Passa um mês, passa 3 meses, às vezes um processo desse leva anos
de tratamento. E quando essa mãe que ficou com a criança volta para casa, o pai está com outra pessoa. Ou seja, a cura do câncer foi alcançada, mas a família foi destruída, né? Pelas situações aí que a vida humana coloca, algumas pessoas acabam não sucumbindo. E é por isso que o nosso hospital, ele utiliza os incentivos fiscais para a finalidade de abrigar essas famílias. Então, o nosso projeto, tanto do idoso quanto da criança, porque o idoso também muitas vezes é abandonado, às vezes ele é deixado nos primeiros dias do tratamento e depois não tem nem sequer acompanhante. E às vezes ele precisa de uma motivação nossa para não abandonar o tratamento. E é graças aos incentivos que a gente oferece o pouso, repouso, as 5 refeições diárias, 5. Tem muitos brasileiros que nem isso tem. Mas também não adianta um medicamento de alta performance com uma má alimentação. O remédio não vai dar resultado. Então, o hospital ele tem uma característica de abrigar o seu entorno e não olhar o paciente só, ou melhor do que isso, ele olha o paciente ao invés de só a doença. E é por isso que os indicadores públicos hoje mostram, em qualquer comparação com outro centro, que na média dos cânceres a gente tem uma sobrevida-cura maior do que 30%. Então isso é resultado desse anel de propósito que o incentivo potencializa. Porque quando a pessoa doa imposto de renda para o idoso ou para o CMDCA, no caso da criança e do adolescente, ele apoia essa estrutura, para que esse pai e essa mãe fiquem ali unidos, concentrados no apoio do tratamento da família ou do seu avô, se idoso. E isso para nós é muito importante. Esses detalhes sempre me chamaram muita atenção. Comecei a desenvolver o trabalho com o hospital em 2012 para 2013. Então, eu já estive lá diversas vezes, mas esse é um ponto que sempre me chamou muito a atenção. Eu vi o início da construção lá do Instituto Ronald, então isso eu achei sempre assim fantástico, essa preocupação que o hospital tem, porque vai além, né, do que de fato, vamos dizer assim, é a essência do hospital, né? Porque normalmente o hospital é para curar a doença, né? E por esse exemplo que você deu da família, do pai, né? Poder o pai estar próximo ali também da família, acompanhando, para não ter não desestabilizar a família ao final de tudo, né? Muito interessante. Eu quero também perguntar, Kleber, sobre os conselhos municipais, né? Nós aqui, pessoal, sempre falamos dos aportes diretos e indiretos, né? Os aportes diretos são aqueles projetos como Cultura, Esporte, Pronom, Pronas, onde os projetos aprovados têm uma conta específica para que o contribuinte possa aportar, né? Fazer a sua destinação do imposto. No caso dos conselhos municipais, seja ele idoso ou criança, nós chamamos de aporte indireto, que é aquele aporte onde o contribuinte obrigatoriamente tem que destinar ao projeto através do fundo gerido pelo conselho onde ele aprovou o seu projeto. E no caso do Hospital de Amor, ele tem o projeto Cuidar pelo CMDCA de Barretos, que lá é CMDCA também, CMDCA. Me corrija, e o CMI, que é o Amparo ao Idoso, que é o Conselho Municipal do Idoso. Queria que você falasse um pouquinho, né, desses dois projetos e também da relação do hospital com os conselhos. Eu sei que o hospital e a sua diretoria também atuaram na construção da governança dos conselhos. Enfim, a gente sabe que os conselhos do município de Barretos são referência. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa experiência do projeto, influenciando também na evolução do conselho. Isso é muito bacana, né? Isso é muito importante porque os conselhos é a participação das entidades, que não só o Hospital de Amor, as outras que cuidam das crianças de Barretos e dos idosos, assim como o Conselho Tutelar, o SUAS, né, dentro do contexto da Política Nacional de Assistência. Então, tudo isso fez com que, com a possibilidade do hospital
precisar se posicionar para aqueles doadores de grande porte, também auxiliasse na qualificação também desses conselheiros. Lembrando que por fazer parte da sociedade, ele é cíclico, ele deve ser ativo e, ao mesmo tempo, haver um repasse de conhecimento também contínuo, né? Porque se recicla pessoas, se recicla o processo, algumas instituições deixam, outras abarcam, e isso é muito importante. O nosso convívio é bom, existem fases transitórias, principalmente quando mudam a estrutura dos representantes, então são pessoas com olhar novo, com gás novo, e que muitas vezes não conhecem o processo ali do dia a dia e da burocracia, que muitas vezes é necessária por uma questão de controle social, mas também por uma questão prática de transparência, né? Eu já passei pelo poder público, eu tive uma experiência no Conselho de Saúde também, que é um conselho muitas vezes politizado, né? Assim como alguns conselhos. No entanto, o nosso lá tem um olhar muito específico. E como o hospital traz uma grande quantidade de recurso e que parte dele fica ao conselho, que repassa para essas entidades, então isso é muito positivo porque muitas dessas entidades teriam alguma dificuldade para captar o volume que na partilha é possível, né? Então, as crianças de Barretos também são beneficiadas indiretamente pelo recurso que é aplicado, já que uma parte dele é retido para a distribuição local, com o olhar da política pública desse grupo que é ativo, de pessoas heterogêneas, com visões diferentes e com uma ação extremamente pulverizada, porque existem jovens, existem crianças, existem a violência contra a criança, existe a questão da subnutrição, existe, enfim, abre-se um leque muito grande, né? E o hospital se orgulha muito de poder contribuir de forma indireta, trazendo esses recursos e partilhando via instrumento, tanto do Conselho da Criança quanto do idoso. Comentou algo interessante que eu costumo muitas vezes dar de exemplo em outros municípios, que às vezes fica aquela discussão, né, entre os conselheiros em assembleia do percentual de retenção e às vezes o município quer aumentar esse percentual achando que aumentando a retenção ele vai conseguir ter mais recursos, que na minha visão é errada. E eu dou de exemplo Barretos, que tem o percentual menor que eu conheço de retenção, e eu falo o seguinte, qual é o segredo do sucesso do município de Barretos nesse sentido, já que 5% retido é maior do que 100% da grande maioria do que os municípios captam. Eu falo, é a qualidade na execução do trabalho, Exato. A sua forma de comunicar e essa ideia de que aumentar o percentual para reter vai melhorar a condição. Pelo contrário, os contribuintes, um dos grandes apelos que os destinadores têm para fazer a sua aplicação do seu imposto é poder não aplicar no governo, ou seja, deixar que o governo aplique, ou seja, pagar ao governo. Exato. E dessa forma, quando o conselho tem uma retenção grande, ele acaba fugindo daquele município e vai para outro, né? Concordo completamente. E é onde eu estimulo, em todas as conversas que eu participo, falo, tem um recurso no conselho, capacita as entidades, porque a grande maioria faz um bom trabalho, mas na grande maioria elas não sabem comunicar. Não Exato. sabe dar visibilidade ao trabalho que elas fazem. Então, é muito bacana isso que você falou. E para nós, Barretos é um exemplo nesse sentido. E quando eu falo para nós, estou até me colocando um pouco como Ribeirão Pretano, porque eu sou atuante, que já fui conselheiro do CMDCA e tal, e procuro trazer um pouco essas experiências que a gente tem dos outros municípios para poder também evoluir aqui na nossa cidade. Kleber, já que a gente está falando dos projetos, né, agora trazendo um pouquinho, né, vamos dizer assim, não o foco do que é o hospital, que é o projeto cultural, né? Eu queria muitas vezes falar, mas por que um hospital tem um projeto cultural, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, do plano anual que hoje a Fundação tem,
através do PROAC. Eu imagino que vocês tenham também planos de ter com a lei de incentivo federal também. Eu não sei se vocês vão alternar entre elas. Enfim, fique à vontade, conte um pouco mais desse trabalho maravilhoso e que somente os pacientes e os familiares sentem na pele a importância de receber esse afago, esse afeto num momento tão difícil, né? Exato. Hoje o hospital, com seu Instituto Sociocultural, que completa agora 10 anos, ele traz uma... Me perdoe, eu falei fundação, né? Hoje a fundação, pessoal, até vou me corrigir aqui sem corte nenhum, ela tem um instituto, o Instituto Sociocultural, que foi criado e desenvolvido para essas atividades em específico. Exato. E justamente para poder aproveitar e oportunizar os doadores a financiarem as atividades de humanização. O remédio, ele é essencial e a ciência ocupa o papel dela. A família também ocupa no carinho, que é insubstituível. Mas a parte da humanização, da ambientação, do convívio humano, ele é muito importante. O que adianta a criança ela fazer as suas atividades ali de cuidado e ela não ter a sala hospitalar de aula? Então, nós temos pedagogas que fazem com que essa criança, enquanto estiver lá, não perca o ano. Isso faz muita diferença. Porque quando ela voltar para a comunidade dela, ela volta para sentar do lado da amiguinha que ela gosta. E isso impacta. Quem é criança que já mudou de sala de aula sabe como é o reflexo daquele momento. Então, esse é um item. O outro, nós temos toda a atividade lúdica da brinquedoteca, os monitores, né? E isso tem muito a ver com a saúde mental dessas pessoas, das crianças, das mães. Nós temos os Palhaços da Alegria, né? Os Palhaços da Alegria, eles nasceram inspirados por outros programas brasileiros, mas ele é uma estrutura interna do hospital. Eles não são voluntários, são profissionais remunerados que passam por um treinamento em bobologia, como eles mesmos dizem, mas essa tecnologia tem a ver com o aspecto que se quer cuidar. Não é difícil perceber que, às vezes, o médico, naquela rápida passada, às vezes vestido pelo seu manto branco, vamos dizer assim, o paciente muitas vezes fala sobre as suas dores, mas as suas dores da doença. E muitas vezes esse palhaço, em algum momento de descontração e atividade, ele denota uma saudade, uma necessidade de perdão, um desejo de casar, se ele estiver numa fase, a criança, de repente, demonstrar um medo. Às vezes ela é convencida pelo palhaço a tomar o remédio, né? A se encorajar para receber um diploma de bravura para fazer uma cirurgia. Então, assim, o mito hospitalar, né? E muitas vezes eu acho que as nossas gerações passaram por isso. Ó, se você não obedecer, eu vou te levar no médico, né? Então já cria todo aquele clima. O nosso hospital infanto-juvenil, eu vejo mais criança chorando quando vai embora, porque lá ela tem tudo, muitas vezes o que ela não tem em casa, né? Lembrando que o Hospital de Amor, ele muitas vezes é a única opção de tratamento de muitos brasileiros que não têm renda ou opção para escolher, né? E a gente até se orgulha de ser essa opção, porque a nossa meta, além de não tirar a esperança de vida de ninguém, é dar o melhor tratamento em excelência para todos eles. E aí, nesse processo de excelência em tecnologia, é que a cultura entra. Então, você tem o coral daqueles que passaram por traqueostomia. Isso é uma qualidade de vida, dá autonomia, dá, enfim, significado para muitos que, de repente, por um procedimento que foi necessário ali para manter a saúde dele, ele tem a sua baixa autoestima. Não, a gente recupera. Então, são muitas atividades, é um leque de processos de muito significado que fazem, talvez, naquilo que eu disse há pouco, a diferença na sobrevida ou na cura. Porque nós temos os melhores médicos, nós temos os melhores remédios, os equipamentos mais tecnológicos. Nós temos 50 carretas circulando pelo Brasil, né, para fazer as atividades de prevenção. Mas isso tudo qualquer um pode ter. E qual é a diferença desse resultado?
é esse cuidado extra tecnologia. Talvez a tecnologia cultural, a tecnologia do amor, né? E é por isso que houve essa mudança, porque quem é da região aqui, né, sempre ouviu o Hospital de Câncer de Barretos, né? Eu acho que o primeiro vídeo já demonstrou o porquê, e agora esses argumentos demonstram mais os detalhes, né? Talvez os argumentos primários ali do porquê que houve a necessidade do nome. Quando o Washington Oliveto fez um contato com o seu Henrique, fez uma pesquisa entre os nossos pacientes, não só os que são atendidos na matriz, mas em todos eles, a palavra mais recorrente, olha, eu preciso voltar porque o pessoal é muito amoroso, olha, aquele é um hospital de amor, foi recorrente. E evidentemente não fazia mais parte da gente tratar só o câncer, por isso que não é hospital de câncer, e muito menos em Barretos, porque é só a matriz, né? Nós temos, enfim, muitas unidades pelo Brasil, e crescendo, indo sempre para lugares onde muitas vezes nem a saúde primária está estruturada, né? Então a gente persegue o câncer, falando num período de guerras, aí o único inimigo é o câncer. Então, o recorte cultural e as leis de incentivo, hoje a gente trabalha com o PROAC e com o PRONAC, cada um com frentes diferentes, né? Justamente para que a gente possa oferecer para o paciente, para o acompanhante e para a comunidade, lembrando que muitas vezes parte dessas famílias acabam se mudando para Barretos. Esse pai que às vezes está acompanhando a mãe no tratamento da criança é empregado por nós, é dado uma oportunidade. Hoje você passa pelos corredores do hospital, nós somos extremamente diversos, mas muito diversos. Os sotaques são do Brasil todo, porque essas pessoas vão ficando depois como gratidão e cura, né? E talvez o maior exemplo sejam os palhaços desse projeto, porque parte deles aí tem um segredo que a gente vai contar hoje. Muito bacana. E o que eu acho assim, muito interessante, até por acompanhá-los há 10 anos, é ver as realizações, né? E lá atrás estava iniciando, vamos dizer assim, a saída do hospital ao encontro das pessoas, né? E hoje nós estamos aqui há 11 anos do início, e eu vejo uma evolução muito grande nesse sentido, né? E escuto também dos médicos, nas visitas que eu faço anualmente ao hospital, a grande diferença na detecção precoce, né? Então, essa ida até vocês, essa penetração em locais, como você falou, que muitas vezes nem a saúde básica chega, e o hospital está lá para conseguir identificar logo no início, né? Esse é um gancho que eu queria pegar aí da prevenção, que eu escuto muito, vi lá atrás o plano ser traçado e estou vendo agora ele ser executado, né? E o que você pode falar um pouco disso também, Kleber? Olha, eu não acredito que tenha no mundo algo como é feito no Brasil. Acredito. Por nós, sabe? Porque, primeiro que nós somos um país continental, o SUS é maravilhoso, mas ainda os seus recursos são insuficientes. Só para a gente fazer uma comparação, né? Há 20 anos atrás, todas as atividades que o hospital oferece no tratamento, 70% era coberto pelo SUS. Hoje é pouco aproximado de 20%. Essa diferença que perfaz quase 1 bilhão, além dos incentivos fiscais, leilões, enfim, de gado, doações e a sociedade civil, demonstram uma grande defasagem. E por que eu estou dizendo isso em relação à prevenção? Porque a prevenção, nem isso cobre. O SUS não cobre nada da prevenção, porque ele mal cobre o tratamento. E o hospital tem um pouco dessa utopia positiva, até porque a gente cresce ouvindo a mãe alertando, e as campanhas como Outubro Rosa, Novembro Azul, enfim, outras tantas, que nos sinais iniciais, o câncer, além de curável, ele gera uma qualidade de vida e ele custa muito pouco proporcionalmente a um tratamento complexo. E, teoricamente, com aquele mesmo recurso, você cura mais gente. Então, nessa lógica, o nosso presidente tomou a medida mais importante que eu acho corajosa. São 6 a 7 milhões de reais por mês desse déficit operacional de 28, que é por causa da prevenção.
Então, nós temos 50 carretas espalhadas que param em comunidades, com os municípios, empresas, se articula para que as mulheres possam fazer sua mamografia, os homens façam também os seus exames, e percebido, e por isso que a gente vem se espalhando, né, pelos estados, ele vai a uma unidade mais próxima nossa para fazer o seu tratamento, e eventualmente, numa maior complexidade, ele vai para um centro de tratamento, e nós temos as unidades de reabilitação, né, que às vezes não é muito falado, mas essa pessoa muitas vezes é mutilada, o câncer pode chegar muito avançado, a pandemia gerou isso, muitas pessoas não perceberam os sinais iniciais, buscaram os seus exames tardiamente, e esse câncer precisou, para ser extirpado, haver uma mutilação. E o hospital tem uma fábrica de próteses, e a gente faz uma readaptação, levando essa pessoa de volta para o convívio familiar e da sociedade e ao trabalho, para que ele tenha uma vida ativa, feliz, alegre, né, com a sua saúde mental e adaptado na questão física. Mas voltando, tudo depende um pouco da nossa atitude do cuidado de saúde, né? Então, fazer atividade física, ter os sinais iniciais identificados, muitas vezes uma pequena manchinha pode ser um indicador, e aí a pessoa, talvez por medo, receio, por negligência, ela não busque uma avaliação. E o Brasil é um país solar. Pode ver que agora a gente faz até uma campanha em dezembro, que é o Dezembro Laranja, porque o Brasil é o principal indicador de câncer de pele. E a gente vê muitos cânceres muito agressivos e feios, sabe? Porque eles avançam muito. Isso não está muito na tela das televisões, mas ele está na vida de muitas pessoas, né? E essas carretas ocupam parte desse processo. A atenção primária, ela tem dentro dos municípios buscado essas campanhas, né? No entanto, muitas vezes, eu tive em 2011 e 12, eu fui secretário de saúde de Barretos, né? Eu nem sou profissional de saúde, eu fui lá por uma questão mais de processo de gestão financeira e acolhimento, e eu pude aprender muito com os profissionais do SUS, e eu percebi que nós temos talvez uma geração, eu incluo a mim, infelizmente, que busca a unidade de saúde não como um território de saúde, mas sim como uma busca para resolver alguma doença. Isso é péssimo para tudo, né? E o hospital faz essa luta, né, de mostrar que a educação em saúde, nós temos até uma carreta que é educacional, que as crianças jogam ali videogame, matam o câncer. Eu entrei lá, fantástico. É maravilhoso, né? E assim, para isso, a gente precisa investir cada vez mais nesse segmento, trazendo da criança o agente, acho que isso já vem de muitos anos, fazendo da criança seu principal agente, só que o câncer não espera. Então, essas carretas, elas são muito importantes, é por isso que dentro delas tem mamógrafo, muitas vezes tem os consultórios para fazer ali a coleta do Papa Nicolau, né? E a gente continua pesquisando para poder, com as parcerias, proporcionar o acesso e o cuidado em saúde para essas pessoas que muitas vezes veem o médico pela primeira vez dentro de uma carreta. Nós vamos visualizar num vídeo à frente. Eu quis fechar isso porque nós estamos mostrando, né, falamos do cuidado com as crianças, o idoso, a parte cultural para amenizar o sofrimento, e eu queria fechar né, um pouco de trás para frente, falando também da prevenção, para mostrar justamente essa atenção global que vocês têm no combate ao câncer. O vídeo agora vai ser um vídeo bem legal, vamos voltar ao tema cultura, né, e depois teremos o vídeo das carretas também, né? Vamos lá, produção. O sorriso, ele transforma momentos. Principalmente quando a gente está numa fase ruim, aquele momentinho do sorriso, aquele segundo que seja, ele faz com que aquela realidade ela se transforme por uns instantes. Porque é um alívio, é um respiro de realidade. A gente não ignora o que está acontecendo, mas a gente consegue fazer uma suspensão daquele momento. E isso transforma qualquer fase, qualquer pessoa, qualquer realidade. Mas existem alguns momentos da vida, momentos difíceis,
em que os nossos sorrisos são tirados de nós. Quando criança, sempre fui muito ativa, né? Eu gostava muito de brincar mesmo, assim, correr, pular, andar de bicicleta, nadar. Eu dançava. Eu gostava muito de me relacionar. E aí, do nada, eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu pé. Isso me limitou muito fisicamente, porque era uma dor muito forte mesmo. Meu pé começou a inchar. Usei bota ortopédica. E foi assim durante 1 ano e meio. Até que então eu vim para Barretos e aqui eu consegui um diagnóstico. Aí fizeram todos os exames, viram todos os sintomas e aí descobri que realmente estava com câncer. O Hospital de Amor é um lugar muito diferente, sim. Não é todo lugar que tem o carinho e o contato que tem aqui. Eles sempre foram muito acolhedores comigo desde que eu cheguei até hoje, quando eu preciso fazer acompanhamentos. As pessoas, elas são muito humanas e elas têm muito carinho, assim. Voltar hoje para o Hospital de Amor, depois de tanto tempo tratando aqui, né? Eu lembro de todos os funcionários, dos médicos, das enfermeiras, dos palhaços, das pessoas que trabalharam aqui e cuidaram de mim. E sempre foi com tanto carinho, tanto afeto, tanta dedicação, que eu quis poder estar nesse lugar também para ter isso como minha missão e poder retribuir nem que seja 1% desse carinho, desse afeto, dessa dedicação ao outro. Eu diria que você não precisa ser médico ou funcionário da saúde para ajudar as pessoas. Basta você incentivar, apoiar as instituições que têm essas pessoas que têm esse dom, como o Hospital de Amor, que foi onde eu tratei. E aí você tem a possibilidade de criar novos sorrisos, de construir novas histórias. E algum dia até mesmo retribuir esse carinho, podendo ajudar outras pessoas, que foi o que aconteceu comigo. Você quer comentar, Kleber? Eu acho que é esse o segredo, né? Os nossos palhaços, uma parte deles são ex-pacientes. E de algo muito natural, inclusive são todos profissionalizados, com dedicação exclusiva, que assim como cuidam também dos nossos pacientes, são cuidados, porque eles recebem uma carga desafiadora, muitas vezes do sucesso, mas também do luto de pacientes. E eles são parte dessa equipe multiprofissional, que não tem só o médico, que tem a nutricionista. A gente tem, talvez, além da prevenção, como a gente disse, nós temos uma escolha fundamental no nosso hospital. Todo paciente é olhado de forma multiprofissional. Então, normalmente, todas as segundas-feiras, essa equipe divide o olhar sobre os pacientes. Estão sentados vários profissionais, então não é só o olhar do médico, da enfermeira, mas também do fisioterapeuta, da psicóloga e de tantos outros profissionais que, dependendo do desafio do paciente, estão envolvidos. Isso ajuda muito, de novo, nessa soma, nessa equação de resultados que a gente entrega de cura e tratamento dos pacientes. E nós estamos, inclusive, com o edital aberto para contratar mais palhaços. Estamos loucos para contratar especialistas em bobologia, como eles mesmos dizem. Basta apenas ter a RT e se inscrever no site que está aberto o nosso edital. Muito bom. Aí aos artistas que tiverem interesse, né? Trabalhar com o hospital. E corrigindo aqui a informação que eu falei há pouco, o hospital, o Instituto, né, Sociocultural tem para ser aprovado muito em breve também um PRONAC, além do PROAC, né? E para aqueles que se interessam, o PROAC, as empresas de lucro real e presumido, contribuintes de ICMS, podem destinar até 3% do seu ICMS a projetos culturais, e no PRONAC, para empresas só de lucro real, até 4% do teu imposto de renda a projetos culturais, e são essas as leis que o hospital
pode receber. Kleber, agora falando um pouco, até eu nessa última visita no evento anual, fui no IPEC? No IEP. IEP, que é sobre inovação, pesquisa, educação, né? O hospital tem desenvolvido cada vez mais projetos de capacitação, pesquisa, para, né, constantemente estar evoluindo aí, porque a gente sabe que essas pesquisas, esses estudos a nível mundial não param, né? E o hospital tem também muito essa troca com outras instituições do mundo todo, bancos de tumor, enfim, nem cabe tudo numa pergunta só, mas eu queria que você fizesse um apanhado dessa parte toda, né, de ensino, pesquisa, trocas de informações a nível mundial que o hospital hoje está envolvido. Apesar da complexidade, dar um debate profundo do IEP, dá para dizer duas coisas que trazem muito propósito e significado da existência dele lá. Hoje, não há instituição brasileira, caso você descubra um câncer em você, e que ele seja, por razão possivelmente genética, que ofereça o exame da família toda como fazemos. Isso custa, no entanto, custa muito menos do que perder uma vida, né? Então, a gente persegue o câncer e a gente faz isso. A segunda são os protocolos mundiais. Então, a gente consegue, o nosso presidente fala muito da saúde personalizada. Com esse olhar multiprofissional e com a conexão com os protocolos do mundo todo, a gente consegue buscar o melhor tratamento daquele câncer para aquela pessoa. Então, ele não está dentro de uma régua lógica e nem com as limitações de financiamento da tabela SUS, né? Se você pegar um médico e trazer aqui, para bater um papo com alguém que atua no SUS tradicionalmente, você vai ver que provavelmente, se a gente colocar a tabela, ele não sabe descrever o que paga e o que não paga, porque o nosso presidente quer que ele busque o que é melhor para aquele paciente na cura, qualquer que seja o custo ou o desafio a ser vencido. E o IEP cumpre essa missão de fazer a conexão com os grandes centros. Não é por acaso que, pelo Brasil ser muito diverso, né, miscigenado, o nosso banco de tumores é um dos maiores do mundo, talvez até o mais miscigenado, e não é por acaso que Harvard está aqui, né? Então, que é justamente isso, quem ganha é o paciente. E tem duas coisas que, além da importância do trabalho desses profissionais, é que dentro ali, você, né, Danilo, visitou ali o IEP, você deve ter visto as salas, praticamente do lado das internações. Aquelas salas, todos os profissionais de saúde têm a oportunidade de fazer mestrado e doutorado. Então, às vezes, ele tem um determinado momento ali de intervalo e ele consegue fazer um mestrado e um doutorado, né? E isso para nós é muito importante porque redunda o quê? Em mais projetos de pesquisa, em mais conexões, a soma de tudo isso, mais impacto positivo para esse paciente, porque esse profissional está mais qualificado, ele está se comunicando com especialistas de cada segmento, de cada desafio, de cada busca ativa de esperança que esses pacientes têm. Então, o IEP cumpre essa missão muito importante. Tanto é verdade que existem não só muitas universidades do mundo que vêm buscar e fazer pesquisa aqui, como grandes profissionais que começaram a sua trajetória no hospital, hoje estão em organismos mundiais que estão ligados ao câncer e à saúde. E para nós é uma honra, um orgulho e também uma conexão importante para o nosso paciente, porque, de novo, né, se alguém precisar de um escopo, de uma entidade que leva a sério a ciência, é o Hospital de Amor. Porque ele não vai fazer um experimento diferente dos processos naturais de pesquisa. Ele tem critério científico, ele tem transparência, não há conflitos de interesse da indústria farmacêutica, pelo contrário. Você pode circular lá, fazer uma entrevista, você é de casa, para qualquer médico, você vai ver que não tem abordagem transversal, de poder econômico, pelo contrário. O que está se buscando é o melhor para o paciente. Para o paciente, eu já vi várias vezes, eu gosto até de falar para os meus amigos, já vi na intimidade do nosso presidente, muitas vezes o médico chegar ali, esbaforido, pedindo uma autorização de um determinado medicamento, instrumento, que é de alto valor, e o presidente, às vezes, pouco
prestou atenção no valor, ele quis entender a história para ver se era a melhor escolha para esse paciente. E muitas vezes a pergunta é, você faria isso pela sua mãe? A resposta sempre é sim. E, enfim, e a resposta em retorno à pergunta é sim também, né? E nós, do processo de captação, ficamos muito orgulhosos, porque poderia ser um familiar nosso, e que bom que está sendo qualquer brasileiro que precisa desse atendimento, e aí a gente fica mais encorajado a pedir recurso, a pedir apoio, a bater na porta das empresas, das pessoas, para pedir recurso para salvar essas vidas que precisam, e muitas vezes, como eu disse hoje, só tem como opção o Hospital de Amor. Seu Henrique Prata tem realmente uma visão fora do normal, né? Eu me recordo quando eu comecei a ir para lá, em 2013, Dr. Luiz Fernando tinha chego, não tinha muito tempo, aí tinha a história, né, de que, pô, ele é um dos 5 no mundo em termos de câncer infantil, estava em Londres, tranquilo, nem pensava mais em voltar ao Brasil, um pouco até desacreditado com a medicina, né, essas questões de SUS, como você falou, que vocês ignoram as recomendações tabela, enfim. E foi o seu Henrique Prata que o convenceu que em Barretos ele teria todo o suporte, todo o investimento necessário para fazer o que fosse de melhor no combate ao câncer. E eu tenho certeza de que isso de fato ocorreu, porque já se passaram 10 anos e todo ano que eu vou lá, o Dr. Luiz está lá com aquele mesmo sorriso e com a mesma humildade em nos receber e explicar com tanta sabedoria ali, né? Incrível, é outra alma também que eu conheço e me marcou, é o Dr. Luiz Fernando. Vocês estão realmente parabéns, seu Henrique é uma pessoa iluminada. E olha que a Aline está aqui nos bastidores, né? Eu falei várias vezes, já fui lá, tem quase 10 anos que eu vou. Eu nunca tinha feito uma foto com o seu Henrique. Aí, dessa vez, eu levei a Raquel, que é a nossa outra integrante da equipe de comunicação, né? Eu falei, como é bom ter alguém da comunicação. Porque ela falou, vamos tirar uma foto com o seu Henrique, né? Eu falei, você sabe que eu nunca fiz? Eu falei, agora, vamos lá. Mas, olha, querendo ou não, né, Kleber, a gente sente um pouquinho parte, né? Tô aqui falando tal, e é parte mesmo. E temos também um sentimento de orgulho fazer parte disso, sabe? Apesar de 10 anos passarem rápidos, né? Querendo ou não, é uma história, né? E o Henrique Moraes, né? O Henrique Filho, teve aqui uma vez no meu escritório e a gente teve uma sinergia muito legal, sabe? E a gente da Terra Incentivos, assim, trabalha, claro, para todos os projetos com muito afinco. Mas o Hospital de Amor tem um sabor diferente, e conhecer as pessoas que estão por trás, né, é muito bacana ter essa troca, assim, e não só ouvir de você, mas saber, né, sentir, porque eu te conheço, que tem 3, 4 anos que tu tá lá, né, mas antes o contato era mais com o Henrique Filho, quer dizer, e hoje ouvir de você coisas que eu já percebi lá atrás, sabe? Então é muito gostoso, é muito satisfatório, sabe? É bacana mesmo. Você é parte da família, Danilo. Obrigado. Ó, outra fala aqui, né, que a gente já teve sobre a prevenção, mas eu queria ressaltar as campanhas que o hospital tem, né? Você falou de dezembro, né? Exato. Que é a laranja. Nós fazemos 5 delas. 2 são muito conhecidas. É isso que eu ia citar, né? Outubro rosa e novembro azul. Essas são muito conhecidas e aplicados. Existe o Março Marinho, que é o de prevenção do câncer coloretal. E quando a gente fala do coloretal, talvez se eu citar alguns nomes aqui de pessoas que fizeram tratamento, até foram vítimas, todo mundo vai perceber a importância. O Pelé foi vítima desse câncer. Preta Gil curada, acabou de passar também por ele. E dá para citar o nome de muitos artistas aí, bastante conhecidos, né? E a gente usa o Março Marinho como a finalidade
de quando a pessoa perceber sangue nas fezes, fazer o seu exame, buscar o médico, enfim. Depois nós temos o Júlio Verde. E o Júlio Verde, ele é o câncer de cabeça e pescoço, que também atinge uma parte da população muito específica, né? Ele, na verdade, o câncer não escolhe o segmento, mas tem gente que escolhe o câncer. Continua fumando, bebe pinga todo dia, vou usar a expressão que o senhor Henrique usa lá, bebe pinga todo dia, não faz a higiene adequada da boca e tudo. Tanto que a nossa campanha, quando ela vai para ação, ela vai, sabe para onde, Danilo? Para os botecos, né? Porque essa pessoa, ela já percebe que tem algum problema e ela tem medo de perguntar, de falar. Tem uns que nem gostam de falar o nome câncer, né? Só que isso, infelizmente, falar ou não vai afastar ele. Sim. Então, você precisa buscar ativamente. É isso que os nossos profissionais fazem. Então, o Júlio Verde ele é muito importante por causa disso, que envolve também a tireoide, né? Então, assim, qualquer sinal na boca é importante. Meu pai, esse ano, foi diagnosticado com câncer na língua e está vivo, graças a Deus, a um exame, depois que foi feita a biópsia, porque senão estaria morto, né? Tardiamente tratado. Depois, aí, evidente, vem o Outubro Rosa, esse muito conhecido, e a gente vem falando cada vez mais da importância da mamografia, porque lá no início da campanha falava-se muito do toque, e o toque ele é importante, mas ele não exclui, porque graças a Deus tem a tecnologia, então aquilo que você não sente ao toque, na mamografia você descobre no começo, e no começo tudo fica bom, né? Então é muito importante, o autoexame não é descartável, mas o protocolo, é a mamografia. Então a mulher precisa fazer, né? Também os exames de colo de útero. E o Novembro Azul, que vem passando os anos, graças a Deus os homens vêm se cuidando, não só da questão da saúde, mas também fazer o exame, né, do câncer de próstata. Tem muitos mitos, tudo. Hoje os médicos são altamente qualificados, de forma genérica até, para poder tirar a dúvida. Então, muitas vezes o homem tem receio de ir num médico que não conhece. Hoje, graças a Deus, quase todos eles têm qualificação e estão preparados para poder ajudar e fazer o encaminhamento de qualquer percepção nesse sentido. E o Dezembro Laranja, o Brasil é solar, tem praia, tudo, mas as pessoas insistem a não usar protetor solar diariamente, né? Então, a gente até, aproveitando aqui o espaço, do lado da pasta de dente, coloca um protetor solar. Você escova o dente, passa no rosto, no corpo, para se proteger, né? E quando perceber, evidentemente, sinais iniciais, tomar a atitude de procurar um dermatologista ou algum profissional que possa indicar. Então, essas 5 cores são aquelas que o hospital tem mais trabalhado. Existem outras campanhas importantes, mas anualmente é as que a gente adota e muitas vezes em parceria com as empresas, é uma das contrapartidas que a gente até oferece, porque muitas vezes, acho que passou aquela fase, a pandemia nos ensinou muito, né? Todo mundo queria um médico ou uma enfermeira para fazer uma palestra dentro da sua empresa. Hoje o hospital proporciona folheteria, todo material gráfico, tudo, palestra gravada, ao vivo, tudo para que você coloque justamente no teu auditório ou coloque seus profissionais para assistir, né? O mundo remoto facilitou essa questão, a gente também se habituou. Olha o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos gravando, né? Então tem muita coisa nova que aconteceu e a prevenção está utilizando esse mecanismo para chegar à informação, né? E a gente sempre pede ajuda para as pessoas para multiplicar isso, porque é muito importante, além de salvar a vida, o autocuidado e amor à humanidade também, minimamente aí, que é o que a gente tem precisado tanto aqui nesse planeta. Muito bom. Pessoal, vamos lá para mais um vídeo bacana do hospital para a gente conhecer mais o trabalho deles. Amar não é um desejo. Amar é uma decisão. E a força do amor faz com que todos os caminhos sejam possíveis. Levar o direito de receber saúde com dignidade é o que nos move. Foram 5.000 quilômetros, 9 cidades, quase 1.000 exames e mais de 80 cirurgias. Uma oportunidade dessa talvez seja a única. Viajamos a noite todinha remando para poder chegar aqui.
A gente conversou com o pessoal da Secretaria de Saúde e, por exemplo, a cidade não conta com um dermatologista. Faltam mais 100 quilômetros aí, a gente pegou ponte quebrada no caminho. E a estrada estava molhada e a carreta emperrou. Desses 12 anos aqui, ontem foi para acabar com a gente, viu? Essas ações, ela toca no coração do ser humano. É ver realmente a felicidade, olhar as pessoas que descem da carreta, que subiam tristes e descem sorridente e agradecendo. Então isso aí é o que marca a gente. Em cada cidade que a gente atende, a gente está ali representando o hospital, né? E atendendo sempre com muito amor no coração. Esta é a Expedição HA Amazônia. Quanto amor, né, Kleber, as pessoas demonstram ao receber o hospital, né? Porque elas sabem que vão receber esse carinho também em troca. Para encerrar, para quem nos assiste em casa, a última pergunta, eu queria que você deixasse aqui um recado a quem já faz as suas destinações ao hospital, ou aqueles que tenham interesse. Enfim, fale também de uma forma genérica aí da importância dessas destinações através das leis de incentivo e, claro, a importância dessas leis para o hospital. E depois da sua pergunta nós vamos encerrar também com outro vídeo. Então eu queria, assim, aproveitar, agradecer muito, né, a sua presença e pedir que você deixe essa mensagem final. Estamos caminhando aí para o final do ano, momento em termos de volume, de maior volume das destinações. Então que você deixe esse recado final aí para quem já é parceiro, que continue nos ajudando, e aqueles que eventualmente não sejam ainda, possam vir a ser. Primeiro, obrigado, Danilo, pela oportunidade de poder falar com o teu público, de reencontrá-lo, de conversar, sempre a vida muito corrida. Mas também quero agradecer a você que está ouvindo e que pode reaplicar também esse vídeo para que as pessoas que conheceram ou conhecem o hospital, ele tem crescido muito. Eu acho que pelos vídeos que vocês estão assistindo, quem já teve alguma vez no hospital viu tanto que ele vem crescendo. Ele tem uma responsabilidade muito grande nesse mundo corporativo do ESG. Esse último vídeo que fala da Expedição Amazônica talvez seja um dos maiores indicativos do futuro, que a gente está perseguindo justamente onde possa estar o câncer, para combater ele na raiz, e muitas vezes é o isolamento e a falta de informação, né? E você, tendo a oportunidade de esclarecer alguém que ela pode destinar o imposto de renda dela para uma instituição séria como a nossa, existem outras maravilhosas também, como a nossa, que tem frentes diferentes, que atuam em segmentos da sociedade civil. Lembra que a cultura de doação depende da sua atitude, participando, porque R$1 completa um valor incompleto para comprar um remédio, e ele pode fazer a diferença numa vida. E isso, mesmo anonimamente, muitas vezes, ele faz algo essencialmente importante. Ele relembra que nós somos seres humanos. E para isso é bastante importante esse processo de decisão, que é de sair da falta de informação, achando que quando você doa imposto de renda, você cai em malha fina. Nunca vi isso acontecer. A Receita Federal, pelo contrário, estimula, facilita, tem colocado a tecnologia a favor do doador. Então, e nós estamos lá, dentro do Hospital de Amor, para esclarecer todos vocês e demonstrar com transparência, não só a entrega daquilo que é o nosso propósito há mais de 61 anos, mas para poder fazer você se sentir parte dessa família, como o Danilo e muitos dos que nos assistem e ouvem hoje aqui. Muito bom, Kleber. Produção, quero pedir para a gente encerrar. Passou tão rapidinho, né? Conteúdo de qualidade. Muito obrigado mais uma vez, Kleber. Nós vamos encerrar assistindo esse vídeo do Hospital de Amor. Muito obrigado. Vocês já imaginaram se o Hospital do Amor não existisse?
seria muito difícil se esse hospital não existisse, sabe? E foi uma bênção na nossa vida, na vida do nosso filho, nossa família no todo. A gente estaria sem uma solução, né? Se não existisse esse hospital, que realmente é puro amor, talvez hoje a Ana Vitória não tivesse tido a chance que está tendo. Assim. A gente não teria chegado até aqui. Se o hospital não existisse, possivelmente ele ia estar sem a perninha dele, né? A gente tem um sonho de ver ele jogando bola e acho que seria muito difícil. Que é o meu sonho mesmo, ver meu filho brincando lá na beira do rio, pescando com o pai dele. E se não fosse esse hospital, talvez hoje eu não tivesse Ana Vitória do nosso lado. Tenho certeza que a gente não teria. Seria difícil. Vocês viram que o Hospital do Amor ficou fora do ar em todas as redes sociais por um bom tempo? Isso aí foi feito só para chamar a atenção de todos vocês, da importância que todos têm em continuar fazendo essa ajuda que sempre fizeram em prol do Hospital do Amor. Nós sobrevivemos graças à sua ajuda. Sem vocês, nós estaríamos já com as portas fechadas. Se não fosse o Hospital de Amor, eu não estaria aqui conversando com vocês, não estaria bem do jeito que eu estou, não estaria com a minha mãe feliz, não teria conhecido meus amigos, ninguém. Não estaria aqui. O Hospital de Amor não pode parar.